Que loucura. Diz oi pra todo mundo, aí. Vamos comer na mão. Olá pessoas, bem-vindos ao canal Nozes, meu nome é Henrique, essa daqui é a Aline Salgadinho. Não. Então a gente casou recentemente e para nossa lua de mel a gente resolveu fazer uma viagem e a gente foi conhecer Monte Verde, uma cidade no interior de Minas Gerais que é muito legal, tem um clima bem legal, uma cidade pequena, ela meio que foi recém-descoberta por turistas, então não é uma cidade que fica muito lotada. É mais o pessoal de São Paulo que vai pra lá durante os fins de semana, já que ela fica a 2 horas de viagem de lá. A gente gravou um vlog falando um pouco sobre a cidade, a história dela e a nossa história com essa cidade, né? Essa curta história que a gente passou ali. Mas, bom, vocês vão acompanhar aí todo o vlog de viagem e a gente vai fazer uns insights aqui e ali sobre como foi a nossa experiência. Na verdade, Monte Verde não foi a nossa primeira escolha. A gente estava em dúvida entre Monte Verde, Urubici e uma outra cidade que eu não lembro. E a gente acabou escolhendo Monte Verde mais pela praticidade, porque a gente conhecia um motorista já de outros tempos de viagens para São Paulo, que podia levar a gente até Monte Verde. Porque apesar de Monte Verde ficar em Minas Gerais, ela é mais perto da capital de São Paulo. E aí, pela praticidade, a gente escolheu Monte Verde. Mas a gente acabou se apaixonando pela cidade quando foi pesquisando, e Urubici vai ficar pra próxima. É Urubici mesmo? É, Urubici fica... Você não tá trocando alguma sílaba de lugar, não? Acho que não. Tá me suando, tipo, certo, mas quase certo. Tipo, levemente errado. Não, acho que é Urubici. Então é Urubici. Que é das casinhas assim. As casinhas ficam assim. Mas nas casinhas tem um telhado assim. Entendi. Tá bom. Bom, nossa chegada lá, em primeiro lugar, foi interessante a viagem em si de São Paulo pra Monte Verde, que foi bem tranquila, foi bem de boa mesmo. Não é longa, a gente não passa... Na verdade, nem parece que foram 2 horas. É. Eu não tive a impressão que eu fiquei 2 horas no carro. Mas é porque as paisagens são bonitas. Tem isso. A estrada é muito larga, não teve trânsito, pelo menos pra gente. E os lugares em volta são muito bonitos, né? Lá em Monte Verde, tipo, metade da cidade que você vê é reserva ambiental. Acho que até mais de metade. Tipo, todo lugar que você olha tem reserva ambiental lá. Então é uma cidade muito bem arborizada. Você anda realmente, tipo, no meio da floresta, assim. Qualquer trilhazinha que você pega que não seja na cidade em si, né? Tem como você andar em trilhas ali. Tem a pedra que a gente subiu, a Pedra Redonda, que a trilha é no meio de uma florestinha lá, com um caminho demarcado. Pra ir na primeira casa de Monte Verde, onde morava o senhor, que eu esqueci o nome, que era o dono das terras daqui. Tá do Greenberg? Isso aí. Acho que era isso, né? Significa Monte Verde, que é o nome da cidade. Só traduzir o nome é o nome da cidade inteira. Essa trilha tá muito melhor. Tá muito melhor mesmo. Subir uma trilha desgramenta pra poder chegar no aeroporto e achar uma trilha melhor depois. Mas a cidade toda era uma fazenda. E aí foi meio que trazendo funcionários. Os funcionários foram trazendo a família, né? E acabou expandindo. E hoje é a cidade. E o nome da cidade... 5 mil habitantes. E o nome da cidade era Greenberg, né? Que é Monte Verde. Aí ficou Monte Verde traduzido. Inclusive a gente pode ir no primeiro gerador, né? O gerador que abastecia tudo. Que ainda tá aqui lá no arco da entrada da cidade. Ainda tem lá o gerador. E outra coisa que foi muito agradável, principalmente pra mim, foi o clima. Porque eu sinto calor com qualquer temperatura que estiver. Eu tô sempre com calor, morrendo. E eu moro em Manaus. Então, você faz as contas aí, né? Manaus... Um mineiro em Manaus. A gente tem 2 climas aqui, que é verão e inferno. Só tem esses 2. De manhã faz muito calor e de noite parece estar de manhã. E eu vivo nessa rotina morrendo de calor, ar-condicionado 24 horas por dia. E lá em Monte Verde, com muita felicidade, eu passei frio. Pelo menos algumas vezes. Eu senti frio, você não. Ela tava você andando ficou confortável. Você tava andando como se estivesse na Europa, no meio do inverno gélido, e eu tava andando como se eu estivesse em Guarapari. Não, mas eu andava com um casaco, ok, na rua.
Mas era sapato aberto. Tinha gente que andava de botinha, de casaco de couro, de um monte de coisa. É uma coisa que eu nunca vou esquecer, é que eu tava descendo a rua e eu tava tipo de bermuda e chinelo, sei lá, com a blusa normal assim. E do meu lado passa o cara com aquela roupa de esquimó com pelo aqui em volta do corpo cobrindo. Eu falo, não, a gente tem duas dimensões. E esse dia nem tava né? dando frio. Não tava normal. Tava Acho que a normal. gente que vem de clima muito quente, que realmente não tá acostumado. Tá até mais quente do que Manaus, hein? Ou Porque estilo. você não tava assim. Ou é aquele negócio, né? O cara tem essa roupa que ele comprou há 5 anos atrás, ele, assim, dropa 5 graus, ele tem que tirar a roupa do armário pra usar, pra não perder a oportunidade. Mas o clima é extremamente agradável lá, a gente gostou bastante. As pessoas, elas são muito legais, assim, todo mundo parece se conhecer, pelo menos ali na parte do centro, porque Gramado tem disso também, né? Tipo, Gramado em si, ela é uma cidade bonita, mas não é aquela cidade que parece um set de filmagem na cidade inteira. É mais aquela região que as pessoas costumam ficar. Na rua principal? É. É mais pra aquela região ali que realmente é aquele set de filme mesmo. E o resto da cidade é uma cidade bonita, mas mais normal. Não é tipo um negócio assim que parece que saiu de um conto de fadas. É só uma cidade muito legal, mas uma cidade ainda. E Monte Verde a gente viu uma parte dessa, né? Quando a gente foi com o seu gerente. Quando a gente foi se enfiando lá pro meio da cidade mesmo em si, sem ser no centro, mais pro canto onde as pessoas costumam morar e tal, que tem mais gente, que é uma cidade mais normal pra lá. Mas o centro de Monte Verde é bem similar a Gramado, no sentido de ser a arquitetura é europeia também. E você vê muito dessa influência lá, né? O shopping que tem em Monte Verde, ali no centro da cidade, é um shopping de lojinhas abertas, tipo, você vai andando, é como se fosse uma mini vila de lojas ali. Aqui é o Shopping Center Celeiro. E os shoppingzinhos aqui são todos mais a céu aberto mesmo. Não tem muito não, mas os que tem é nessa vibe aqui. Que tem... Uma coisa que eu vi aqui muito é coisa de tipo Homem-Aranha, Mario e tal. A gente vê até bastante aqui. E loja de roupa. Loja de roupa tem tudo que é canto. Aqui mesmo, tem uma loja de roupa aqui, tem uma loja de roupa aqui, tem uma loja de roupa aqui. E deve ter outra loja de roupa aqui também. Tem pra ali também. E cachaçaria e doce. Que é Minas, né? Minas é cachaça, doce e roupa. Mas é tudo desse jeito aqui, pô. Os shoppingzinhos e tal. Tudo nessa vibe. Ali embaixo tem um churrozinho. E tem uma lojinha ali com estilo mais europeu. Então você não tem aquele shopping mesmo, assim, gigantes e tal. É uma cidade bem tranquila. Pra quem gosta desse negócio mais pacato e tal, é bem interessante. Mas pra quem gosta de uma vida mais agitada, não seria um bom lugar pra viver, eu imagino, né? Que realmente não tem tanta coisa pra fazer. É mais você, assim, deixar a preocupação pra lá e passar um tempo lá relaxando. E eu considero uma boa cidade pra viver por causa de São Paulo, a 2 horas de distância. Se não fosse por isso, eu entenderia muita gente não querendo viver lá. Só passar férias, legal e tal, mas viver não. Só que São Paulo estando a 2 horas de distância, numa autoestrada muito boa de pegar, é bem tranquilo, porque você vive em tranquilidade. Se você quiser ir pro shopping, você simplesmente vai pro shopping a 2 horas de distância. Você pode ir e voltar no mesmo dia de São Paulo. É bem fazível. As pessoas costumam fazer isso bastante lá. Falando de Gramado, como eu te chamei que chamou no vídeo. Falando de Gramado como o amor falou. Aí eu falo, Henrique, ninguém fala o amor. ai, eu te chamo de amor. Falando de Gramado, como o Henrique disse, É amor. é mesmo. Como muita gente já visitou pra lá, porque tá bem famoso, a gente também foi, só que a gente ainda não se conhecia na época, mas a gente tem uma experiência de como é a cidade lá. E Gramado ainda tem coisas a mais do que Monte Verde. Gramado tem cinema, inclusive tem o Festival de Cinema em Gramado, que recebe o Kikito. É um nome estranho, mas é Kikito o nome do prêmio. Aquele negocinho lá. É o solzinho. É o Oscar de lá. Lá em Gramado tem mais igrejas, tem
Tem mais áreas de lojas, não tem um shopping fechado lá também, mas lá também é mais voltado para o turismo, então tem Snowland e outras coisas maiores, coisa de aluguel de carro importado. Mesmo porque Gramado foi descoberta por turista há muito tempo já. Monte Verde foi tipo descoberta há 3 anos atrás, que as pessoas realmente começaram a querer mais visitar lá. Então é uma cidade que ainda está muito no início no quesito de turismo. Então você, assim, quando você vai pra lá como turista, tem aquele negócio de o que tem para fazer, né? Porque você vai ter alguns passeios de cavalo, de mais passeio de quadriciclo, passeio da natureza. É mais coisas de natureza, coisas que ou já tem lá naturalmente, tipo a Pedra Redonda ninguém criou, a Pedra Redonda já estava lá, as pessoas só cercaram, fizeram o caminho, mas é uma pedra muito alta e redonda 2.000 metros? Por aí, tipo, perto de 2.000 metros. E você vê, tipo, pra você ter ideia, eu tirei uma foto lá de cima e mandei pro meu irmão no WhatsApp na hora. E ele perguntou se era alto, sendo que dá pra ver, tipo, a floresta inteira lá embaixo, sabe? Você vê, tipo, aquele horizonte, tipo o Windows XP, assim, só que é de floresta só, não é grama. Aí eu falei, ué, tá vendo as árvores e tal? Ele achou que era grama. Tipo, de tão pequeno que fica as árvores lá de cima, ele achou que era, tipo, um monte de grama, assim, indo embora. Ele não viu que era árvore mesmo. E tem muita árvore lá. Inclusive, a gente talvez tenha se perdido um pouco. A gente não se perdeu, a gente tomou um atalho que demora mais pra chegar. A gente foi e voltou porque a gente não viu a placa. Que loucura. O Pinheiro Velho fica pra cá. É igual um pinheiro, só que é velho. E a rua do aeroporto, nossa, o sol tá bonito, mas tá difícil de ver. Rua do aeroporto pra lá. Subir em barranco com tristeza, velho. Então a gente vai ver o Pinheiro Velho primeiro. Espero que ele seja bem velho. Negócio assim. A gente não sabe se achou o Pinheiro Velho, não tava marcado, mas a gente achou uma árvore que parecia velha. E era um pinheiro. A gente imaginou que fosse o Pinheiro Velho. Não sei se tem um pinheiro mais velho ainda lá. A gente achou o pinheiro velho. Não sabemos se era o que o pessoal queria que a gente achasse, né? Mas era velho, era um pinheiro. A gente achou um trem que parece ser velho. Trem velho. Cascudo. Não sei se é o pinheiro, mas parece velho. Pinheiro ou araucária? Era um araucária. Não, mas a trilha é a trilha do pinheiro velho. Então era um pinheiro mesmo. Menga bate o olho e fala, nossa, parece um pinheiro. A gente ficou lá na pousada Arravanoa, onde a gente conheceu algumas pessoas bem legais. O Matheus, o dono da pousada lá, o filho dele. Ele era muito legal, mas eu não lembro o nome dele. Mas ele era legal, prometo pra vocês. Mas a gente conheceu eles e também a pousada em si era muito legal, era bem verde. Rafael. Era Rafael? Acho que é Rafael. Deve ser. E aí, Rafael, beleza? Desculpa, Rafael. Então, a gente gostou muito da pousada ali, a Ravanoa. É uma pousada bem legal, bem verde, assim. Você tem bastante natureza perto. Você realmente ouve os passarinhos assim de manhã e tal. Tem grilo de noite. E tem um bicho lá que parece um pernilongo, mas não é um pernilongo. Que bicho? Aquele bicho parece um pernilongo, só que é desse tamanho. Ah, sei. Mas ele não faz mal. Ele não faz nada, não. Mas ele assusta. Ah, eu lembro que a gente tenta matar. Ele assusta porque quando você olha parece muito pernilongo, só que é tipo desse tamanho. Parece que se fosse um pernilongo, assim,
3 minutos ele te matava. Você Sugando ia de sangue. base, assim, na hora. Ele ficava branco no chão já. Mas, graças a Deus, não é um pernilongo. Eles não crescem tanto assim, até onde a gente sabe. Talvez na área 51 tenha alguns experimentos do tipo. Mas, não faz mal. Mas dá medo. Esse bicho é sinistro. Vou ver se eu acho uma foto dele pra postar aí. Talvez até o nome dele, que eu não sei qual que é. Mas até entrou no nosso quarto, a gente não sabia o que era, a gente ficou com muito medo, tentou matar ele, tem uma hora que eu bati nele, mas ele saiu voando e depois ele voltou na minha direção querendo vingança, eu saí correndo. Quer dizer, eu enfrentei ele e ele fugiu. E também lá na pousada a gente tem... Falando demais que... E também lá na pousada a gente tem a banheira de hidromassagem e a gente tem chuveiro duplo. Então você tem 2 chuveiros lá, tipo, dentro do mesmo box, é bem grande. É bem legal isso também, tipo, dá pra você tomar banho sem ter que esperar o outro e tal. É bem tranquilo lá. A banheira é bem legal, bem espaçosa e eles dão sais de banho pra fazer espuma. E é muito legal a espuma. De... Isso aqui é verde, capim verde. Capim-limão. 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 É o cheiro de Monte Verde. Tudo em Monte Verde é feito de capim-limão. Você vai em qualquer lugar, sabonete, shampoo, você vai encontrar qualquer coisa de capim-limão. Eles fazem muito sabonete e... Qual era outra coisa que eles fazem? Chocolate. De capim-limão? Não, amor. Ah, tá. Coisas que Monte Verde fabrica. Tá, o Monte Verde tem muito chocolate. A gente... Ele deveria ter, né? Eu não sei se é comestível, né? Mas enfim, lá em Monte Verde a gente tem muita coisa de chocolate, muita muita loja e tem fábrica de chocolate também. E eu comprei basicamente um de cada loja por motivos científicos e todos foram muito bons. O chocolate lá é muito bom, lembra o chocolate Gramado, um negócio mais artesanal e tal, você tem aqueles sabores os clássicos, né, de limão e não sei o que, e aí tem aqueles com nozes e tal. Então é uma experiência bem legal se você gosta de chocolate, tem bastante lá e provavelmente você vai gostar bastante. Mas em questão de comida geral, é bom. É bom. É muito bom. Comida mineira. Comida mineira lá tem bastante. A gente foi num restaurante que a gente pediu, né, o frango com batata e tal, e veio muita coisa. Tipo, veio muita comida mesmo. A gente achou meio caro. Na verdade, tipo, os preços das coisas lá. A gente foi naquele outro restaurante italiano, se não me engano. Mas a porção era grande. Pois é, no Muito cardápio, grande. muito caro. Só que, tipo, você vai comer e é muita coisa também. É coisa assim, tipo, é capaz, dependendo de quanto você come, um prato dá pra 2. É nesse nível. No caso, deu pra 2 e a gente ainda levou pra pousada. A gente foi num restaurantezinho de waffle Waffle, que é o Waffle King. Que tem lá, eu acredito que tem em outros lugares também, né? Eu descobri que tem aqui. Tem aqui em Manaus. Mas a gente conheceu lá e foi bem legal lá. A gente pediu um waffle caprichado, assim, com sorvete e morango e calda, não sei o que. Foi uma viagem assim boa pra comer, a gente comeu bastante. E lá em Monte Verde a gente também conheceu o seu gerente, sobre uma amostra de como as pessoas lá são muito prestativas, assim, as pessoas que a gente conheceu são muito tranquilas. A gente tava no centro e a gente queria pedir um Uber e lá não tem Uber, a gente não sabia disso, a gente tava lá procurando. A gente não achou, a gente procurou um táxi e não tava achando também, não tinha nenhum no ponto. Eu acredito pelo dia, eu não lembro do dia. Porque era dia de semana. E geralmente eles ficam no final de semana, que é quando o pessoal de São Paulo vai. Faz sentido. Bom, então a gente ficou lá procurando e a gente perguntou pra moça, né? Foi a gente que perguntou pra ela, né? Ou ela foi a gente foi lá com ela. Tinha uma moça lá vendendo umas coisas de passeio e tudo mais, quadriciclo, etc. E a gente foi lá com ela perguntar, né, sobre como é que a gente conseguia um táxi e tal. E ela prontamente ligou pro seu gerente, que era um amigo dela, pra poder vir buscar a gente. É um taxista e tal, um senhor já... Não de idade, né? Um senhor que, sim... Mais velho. Era mais velho e tal, que mora lá a vida inteira. E então, por esse tempo morando lá, todo mundo conhecia ele, isso era bem engraçado. Ele foi lá, buscou a gente, levou a gente pro hotel lá, pra pousada. E ele ficou sendo nosso motorista lá dentro de Monte Verde até o final da viagem, né? Qualquer coisa a gente mandava mensagem pra ele ia lá pegar a gente. E ele sempre levava a gente nos lugares assim que geralmente fica fora do radar de turista, porque são até pequenos, mas que são interessantes. Ele levou a gente pra uma
basicamente uma cachoeira. É uma cachoeira que tem no meio, tipo, da estrada lá. Tipo, simplesmente tem uma cachoeira lá no meio. Do nada chegou um cara montado no cavalo pra dar água pro cavalo enquanto eles descansavam. Sim, do nada. O pessoal andando de cavalo, a gente viu várias vezes, né? O pessoal realmente utilizando não só para transporte de, tipo, turismo e tal, mas realmente para utilizar as pessoas andando a cavalo lá. É bem legal. Então, se você curte esse tipo de coisa, né, de cidade menor, assim, é muito legal isso, porque você vai ver gente andando a cavalo, você vai ver essas coisas mais rurais, assim. Coisa que, pelo menos, eu gosto bastante, né? Seu gerente, então, levou a gente pra conhecer essa cachoeira, ele tirou umas fotos lá da gente e tal, vou estar colocando aí as fotos pra vocês verem. E foi uma experiência bem legal isso também. Ele levou a gente pra ir na fazenda de um amigo dele, que tem cavalos, né? Então a gente foi lá conhecer os cavalos e tal. Foi outra experiência bem bacana. O que mais que a gente fez lá? Teve o parque com as lhamas. Tem um parque lá que a gente Parque foi visitar. Oxum. A gente foi visitar o parque. Paga pra entrar lá? Paga. Paga quanto? Não lembro. Paga alguma coisa pra entrar lá. Entre, sei lá, 5 e 1 milhão. Aí você entra lá e lá no meio do parque você pode explorar. Tipo, não é nada guiado nem nada do tipo. Você pode ir andando pra onde você quiser. A gente teve dificuldade pra começar a trilha do parque. Porque aquela área do início era toda cercada e fechada. Aí a gente teve que ir por dentro daquelas flores hortênsias. A gente tinha se perdido, mas achamos o caminho das hortênsias, que é um caminho onde tem hortênsias. O que faz bastante sentido, depois você para analisar a situação. Nem parecia que podia andar ali. Que isso? A Clarinha fazendo beatbox aqui do lado. Aí que a gente conseguiu andar pelo parque, que era onde começava a trilha. E o mais bizarro de tudo, vocês vão estar vendo filmagem aí, tem lhama lá, Solta. andando. Simplesmente tem lhama lá. A lhama é uma coisa que tem lá, sabe? Eu tô falando de lhama, ficou possível. Você não é o único bicho na minha vida. Enfim, as lhamas lá, bem legais, cheia de mosca perto. Eu não recomendo você chegar perto por muito tempo, porque é difícil. Que isso, gente. Elas ficam muito cheias de mosca perto, porque elas ficam lá soltas, né? Então fica coberta de coisa e tal. Que isso, Clarinha? Tá doido. Clarinha, a gente tá gravando. Desce. Desce. Muito bem. Enfim, lá tem lhama solta, simplesmente andando por lá. A gente chegou perto de uma, mas a gente encostou em uma lhama, né? Encostou. A gente encostou na lhama, mas não deu pra ficar muito tempo por causa da situação das moscas, sério. Parecia que elas estavam tentando te carregar vivo pro reino delas. E eu não quis ficar lá muito tempo pra conhecer o rei delas. Mas tirando isso, a gente foi simplesmente passear pela cidade, fazer um turismo gastronômico também. A gente pediu pizza lá, a gente comeu comida mais tradicional de lá, né? Tipo arroz, batata e tal, aquele negócio prato normal, né? Bem comum assim. Porque por mais que tenha em outros lugares, é interessante você ver como aquele prato que você come em outros lugares é preparado lá, né? E realmente era muito bom. E a comida lá é muito farta, né? Então você come bastante. A gente comeu muito chocolate lá. E... A gente foi no Delícias de Minas, que era onde tinha as alimentações mineiras mesmo. Tinha goiabada, doce de leite, muito queijo, tinha cerveja, que mais? Isso principalmente. Coisas de Minas. Que a gente comprou? Bem legal. Doce de leite. Eles queriam empanturragem de queijo lá de prova. Toda hora um queijo diferente pra gente provar. E eu já tava saturado de queijo na prova. E provar suco de uva, não? Sim, lá tem suco de uva. E o suco de uva que a gente provou era basicamente, sei lá, parecia que não era filtrado. Tipo, ele tinha as cascas da uva e não era aquela que fica no fundo da garrafa. É tipo, o suco inteiro era assim. Era um suco grosso que era muito bom. E infelizmente a gente não tem aqui. Não. Né? Mas se a gente for pra Monte Verde de novo, com certeza a gente vai pegar um desse inteiro pra gente. Lá em Monte Verde também, além de pousadas, você pode optar por ficar em Airbnbs, que são basicamente casas ou coisas assim que as pessoas alugam pra você ficar lá um tempo. Tem até uma que é um avião. Não, mas aí é pousada. É uma pousada aquele avião? É uma pousada. O quarto principal dessa pousada é o do avião.
Tem uma Dentro carcaça de um avião. avião lá que você dorme dentro, é bem legal. Mas tem muito Airbnb lá, tem muita gente que aluga, porque é uma cidade que tem bastante turista, então tem muita pousada e tudo mais. E tá se expandindo muito, né? Estão criando mais condomínios lá e etc. E o terreno lá tá até mais barato, né, por enquanto, porque as pessoas ainda estão se mudando para lá, né? Então a cidade meio que tá sendo descoberta ainda pela população geral. Muita gente nunca ouviu falar de Monte Verde. Não é igual Gramado, que mesmo que você não tenha ido, você provavelmente já ouviu falar. Monte Verde não, muita gente nunca foi nem nunca ouviu falar do lugar. Então é uma cidade que ainda está crescendo bastante, é bem interessante essas oportunidades que tem lá, né? E lá em Monte Verde a gente também achou muitas coisas artesanais para comprar de lembrança e tudo mais. A Clarinha gostou bastante dessa casa aqui, aparentemente. Eles fazem muita coisa assim, tipo, mais artesanal e tal, que é bem legal. Foi. A gente também comprou esse dominózinho aqui. Eu tive que sair do coisa porque a câmera fica tentando focar em mim. Aí a gente comprou isso. A gente também comprou esse dominózinho aqui, que também é artesanal. Ele é meio que feito, sei lá, numa pedra. Ele é bem pesado. E é bem legal também, né? As pecinhas, elas são bem naturais. As bolinhas são tudo fora do lugar, sabe? Porque é tudo feito realmente manualmente. Tira essa cara. Aí, focou. A câmera me acha mais bonita. É mesmo. Tira essa cara. Acho que focou. Deve dar pra ver as pecinhas tortas, né? Os números tortos. Enfim, tem muita coisinha artesanal assim que é legal pra você dar de presente ou pra você guardar de souvenir da cidade quando você for embora. Tirando isso, nossa estada ali foi bem legal. A gente gostou muito da cidade, a gente planeja voltar com certeza. O clima lá sempre, tipo, ameno, raramente fazia calor, assim. Eu senti calor meio-dia, assim, Eu não alguns senti dias. calor. Mas você também, né? Você fica 35 graus dentro do quarto sem ar-condicionado, sem ventilador, e lá trabalhando. Mas a nossa estada lá foi muito legal. A gente usou a lareira lá pra se aquecer numa noite muito fria que teve. Bacana, mas mais ou menos fica muito abafado o ar. O cheiro. Você nunca usou uma lareira na vida, assim, é divertido a primeira vez, só que... O barulho é legal. O barulho é legal. Mas o cheiro não me cheiro- incomodava tanto, não. Incomoda sim. Pra mim o problema é que fica abafado, parece que tá dentro de um forno. Porque fica fumaça, assim, não é fumaça em si porque ela sai, mas fica tipo, sei lá, aquele morno estranho, assim, de tipo... É incômodo. Assim, quando você tá com muito frio, tanto faz isso tudo. Você quer o máximo possível ligar a lareira e ficar lá na frente do fogo. Só que quando não tá tão frio assim, mas você queria usar, não vale a pena porque realmente fica muito abafado. É meio ruim isso daí. Mas foi uma experiência muito legal a gente poder testar essas coisas que a gente não costuma usar aqui em Manaus. O clima diferente também foi muito legal. E a gente com certeza planeja voltar, talvez em breve, talvez no futuro, mas quando der, a gente planeja voltar com certeza. Quero morar nessa casinha aqui, ó. Lá. Lá. Achei que já ia falar que você não cabe muito bem aí. As casinhas lá são exatamente assim. Elas são bem assim mesmo. Deixa eu sair. As casinhas lá são bem nesse estilo, né? Bem europeias, assim, com aquele ar antigo, né? Tem muita casa lá que você vê que, tipo, parece que tá lá desde a época que fundaram a cidade, né? E se vocês quiserem, a pousada que a gente recomenda, que a gente foi lá, é a Ravanoa. Eles não estão pagando a gente nada pra falar isso, mas poderiam pagar. Poderiam pagar. Fica a dica, né? É um local muito legal pra vocês irem, pra lua de mel, pra passeio, um passeio em família. Se você gosta de natureza, é um lugar que eu com certeza recomendo. E São Paulo tá a 2 horas de distância, então se você quiser uma coisa mais agitada, você passa lá em Monte Verde um tempo, vai pra São Paulo depois, que você cumpre sua viagem tranquilamente, cara. Isso é uma pousada, né? Para as pessoas pousarem aqui. Se você estiver voando aqui por Monte Verde, estiver cansado, você pode pousar aqui. Que triste. Aeroporto de gente.
Então é isso daí, a gente vai ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se você quiser ver mais vídeos da gente, não necessariamente de viagem, quem sabe no futuro. Por enquanto não. Mas a gente em geral. Clica Com aí a se você Clarinha. me achar legal, sei lá. A Clarinha é cachorrinha. Agora ela tá jogada aqui. É isso daí, vamos ficando por aqui e até a próxima. Princesas dando tchau assim. Porque não pode ficar abanando a mão. Aí tem que ser assim. Porque tem que ser elegante. Isso aí quer dizer elegante. É, ficar dando tchau pro povo assim é deselegante. Tem que fazer assim. Uhum.